Então, as PANC, né, são as plantas alimentícias não convencionais, que são, na verdade, as plantas menos utilizadas ultimamente, mas que eram utilizadas pelos antigos, né, e que quem traz a cultura ainda da alimentação, dessa alimentação popular tradicional, ele ainda consome a PANC, mas a maioria da população não conhece e não usa. E a tendência é ela reduzir. Ela não existe no mercado, não há interesse muito na produção, então o movimento nosso com as PANC é de trazê-las à grande população. Algumas são consideradas tradicionais, depende do contexto geográfico. Então, em determinado local, tem as plantas que são usuais, que são tradicionais naquele local, mas que outras pessoas não conhecem. Outros locais, ela não tem acesso a esse tipo de planta, não tem esse costume. Então, para eles, a planta é não convencional, porque não faz parte do hábito, não é usual na região dele. A ideia das PANC, na verdade, é ampliar, né, ampliar o uso mesmo, né, seja local, não seja local, mas ampliar para a população em geral, que é a nossa necessidade de segurança alimentar para todos os povos e culturas. O que realmente são punks? Punks são as plantas achadas em lugares como calçadas de ruas e beiras de plantações, entre outras. Sou de segundo ano e moro em Rio Piracicaba. As coisas que eu sei da Punks são que a Punks não é simplesmente no sentido assim, uma coisa que já é comum em muitas coisas. A Punks é literalmente um mato, né? Você come, um mato comestível. Meu nome é Ana Cláudia, sou de Barro Branco, Santa Bárbara, e sou aluna do segundo ano da EFA. Punks para mim são plantas que em determinada região elas são conhecidas e em outras regiões elas não são conhecidas tanto assim, tanto que pode ser considerado um mato qualquer. Eu sou a Maiara, atualmente eu trabalho aqui na EFA Paulo Freire, eu sou auxiliar de secretaria e leciono uma disciplina técnica. Eu me formei aqui em 2018, no ensino médio, e desde 2016, quando eu entrei aqui na escola, né, eu estou aqui nesse movimento de cultura, de expandir com essas tradições. E aí, assim que eu me formei, eu entrei na faculdade para fazer o curso de licenciatura em Educação do Campo. E atualmente eu sou estudante desse curso da UFV, que é um curso também que apoia essa cultura e a educação do campo, dos jovens, dos agricultores. Para você, o que é punk? O que tem no termo? Então, esse termo punks, para mim, é uma coisa nova, né? Na minha época, quando eu estudava, a gente ainda não falava sobre esse termo. Atualmente, como trabalhando aqui e como estudante também de uma licenciatura em Educação do Campo, levando em consideração que punks são plantas alimentícias não convencionais. Então, na faculdade, a gente fala muito sobre isso também, tanto aqui na EFA Paulo Freire. Então, atualmente, eu vejo a punks, para mim, como uma coisa normal, uma coisa legal, né? Apesar de não ser muito conhecida, mas que eu vejo que a punks ela precisa expandir esse espaço e que as pessoas reconheçam essas plantas como plantas essenciais para o desenvolvimento. Muito específicos cada um, muito importantes, né, para compor a alimentação. E o que é interessante nas plantas alimentícias não convencionais é você comer uma diversidade. Ela chama atenção para a diversidade. Como cada planta tem um nutriente ou tem um composto para determinadas funções do organismo, ou para alimentação, vitamina C, ferro, proteína, e cada uma tem mais ou menos isso, você começa a composição toda, essa diversidade toda nossa, que é riquíssima, né? É muito importante. Então esse movimento com as punks, eles vem bastante crescente, né? As escolas, é muito importante as escolas famílias agrícolas. Aqui eu comecei a trabalhar mais até com as escolas famílias agrícolas por causa do resgate, né? Porque os jovens estão
estão desconhecendo, né? Então o pessoal antigamente havia um diálogo entre a pessoa, né, o avô, a mãe com os filhos para saber dessas coisas, mas hoje em dia às vezes não existe mais tanto esse diálogo. Então a gente tem que retomar isso. E os primeiros trabalhos que eu comecei foi justamente com a EFA, os meninos fazendo o levantamento junto aos pais, aos avós dessas plantas, para eles começarem a se interessar, né? E a passar a conhecer. Então, assim, eu trabalho na EPAMIG com as hortaliças punk, em especial com Oroponobis, que vem também crescendo bastante, vocês devem ter visto até na TV, né? O pessoal vendendo em pó, né? Já passou a ser um alimento, assim, com uma agregação de valor, né? De ganho. E mais ainda na feira a gente não vê, gente, muito. A gente vê de vez em quando. Então eu comecei a trabalhar com Oroponobis justamente para mostrar essa importância e como você pode plantar e está oferecendo frequentemente. Tem sido valorizado. Quem trabalha na agricultura, quem trabalha com feira, a gente começar a dar importância a isso, o público está começando a dar importância para o Oroponobis. Então, assim, você levar à feira aquilo que você tem com mais frequência e plantar, né? A gente é da agronomia, então a gente pensa nessa coisa de plantar para produzir com regularidade, é domesticar a planta. Você pode pegar a planta no mato, mas se você cultiva a planta, você tem ela com mais regularidade. Se você tem um pezinho só, às vezes você não vai conseguir ter um alimento para a família toda. Aí vai lá na frente que vai ter, outra vez vai crescer, então a pessoa nem pega, né? Deixa aí crescendo muito, aí tem muito espinho, acaba deixando para lá e aí desvaloriza. Eu sou Sebastião Augusto Estevo, popularmente conhecido como Sebastião Farinhada ou Tião Farinhada. Sou cantador, violeiro, eu trabalho com as comunidades quilombola, né, aqui na região da Zona da Mata. Sou assessor do deputado Betão, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu venho de uma tradição, de uma família de agricultores e agricultoras, e a gente sempre preservou muito a questão das sementes crioula, das plantas medicinais. E as punks, para mim, era uma grande novidade, porque era um nome que eu não cresci ouvindo, né? Eu lá em casa sempre via a mãe chegar e falar assim, vamos fazer uma serraia, vamos fazer uma berduega, né? Vamos fazer um oropronobe, ou caruru, né? O cariru, que a gente gosta muito. Então, assim, esses matos de comer, essas plantas, né? Para mim, ela sempre foi muito interessante, porque elas são, da mesma forma que elas são alimento, elas são também remédios. Eu sou Gilmar, eu sou natural da comunidade do Maracujá e onde eu nasci, chama Carrapato, que é zona rural de Acaiaca, zona da Mata Mineira, onde eu moro até hoje. E atualmente eu faço parte aqui da equipe da EFA Paulo Freire enquanto diretor, aqui na comunidade Boacama, zona rural de Acaiaca, zona da Mata Mineira. Então, o nome punks é um nome acadêmico, podemos dizer assim, ou até político por determinado grupo de pesquisadores, enfim, da academia ou de órgãos ligados com interesses econômicos na alimentação de alguma forma, seja econômico mais comunitário ou seja numa dimensão maior, que surge esse nome, então, punks, que é plantas alimentícias não convencional. Uma forma de organizar as ideias, essas plantas, enfim, que existiam. Nós já conhecemos com outros nomes também, né? A gente faz mato de comer, plantas nativas, plantas do mato, plantas da ancestralidade, tem um monte de outros nomes, mas que basicamente são as plantas que nascem naturalmente por aí, né? Você prepara um solo com um pouco mais, elas nascem ali. Tem uma queimada, ela nasce, após a queimada é feito um desaterro, ela nasce, e são de grandes valores nutritivos que populações de determinados lugares consumem na alimentação. Então, por isso que fala que é não convencional, porque nem todo mundo às vezes come. Então, tipo capiçoba na minha região, muita gente conhece, quase todo mundo come. A gente vai a 50 quilômetros daqui, as pessoas às vezes nem sabem que ela existe. Então, aqui para nós ela está bastante popularizada e em outro lugar ela não está muito popularizada. O taioba, por exemplo, né? O taioba, aqui na EFA tem um taioba branco, ou seja, verde claro, né?
mas ele é nativo por aqui. Nem nós plantamos, chegamos, achamos ele aí, ele vai rendendo para os brejos afora, a enchente leva, enfim, traz. E é muito saboroso, muito bom para alimentação, muito nutritivo. E a gente aqui na EFA Paulo Freire, desde a origem da EFA, sempre nós defendemos o plantio, o manejo, o uso, né, na alimentação e também o aprofundamento sobre a importância de cada planta desta, né? A vida inteira a EFA valorizou. Eu comecei aqui falando do benefício do cariru, né? Do caruru. Há uma diferença, assim, em alguns lugares do povo falar, né? Que é o caruru de porco. Ele que é excelente alimento, né? Para combater as bactérias. Você pode tomar o suco, pode fazer o bolinho, pode comer afogado, né? Nós temos também uma planta comestível que pouca gente às vezes conhece, que é a capiçoba. Ela é muito rica em nutrientes, né? E é um mato normal, né? Tem ela branca, tem ela roxa, né? E ela, assim, as pessoas que comem às vezes a capiçoba, ele não sabe que ele está comendo um remédio. É a mesma coisa, as pessoas que comem a serraia, não sabem que ele está comendo ali uma verdura, uma planta que é pura vitamina, né? Potássio, ela tem muito potássio, contém muito ferro, né? Então, assim, é importante a gente conhecer as plantas que a gente está comendo e sabendo para que ela serve. Por exemplo, o imbigo da bananeira. Pouca gente tem costume de comer imbigo de bananeira. Ele é muito bom para a gente comer, mas o imbigo da bananeira, ele também é utilizado, né, no nosso conhecimento, sobretudo das nossas patriarcas, para fazer um xarope para quem tem problema pulmonar. Ele é capaz de resolver o problema de pessoas que têm bronquite, pneumonia aguda, aquela coisa da tosse, né, daquele picarro. O imbigo de bananeira, ele serve para isso, né? Então, assim, acho que a gente tem que olhar para os nossos quintais e ver o seguinte, ó, isso aqui tudo é alimento. Da mesma forma que o hortelãzinho, né, que a gente usa para fazer o chá, usa também para fazer o tempero, usa ele para temperar também outros alimentos. E do mais popular, aqueles que a gente acha que às vezes é só um mato que está ali perdido, né? Que a gente nunca deu conta, né, da importância que eles têm para a nossa alimentação. Quando eu penso na nossa alimentação, eu penso também nos animais, né? Porque a minha avó falava assim comigo, com meus irmãos. Se você vê um passarinho comendo uma fruta, você pode comer que não é veneno. Eu cresci assim. Então, assim, se eu vejo ali, eu fico observando, né? Se os bichos, né, estão comendo determinada planta, você também pode utilizar, porque se ela faz bem para os animais, com certeza ela vai fazer bem para a gente também. Então, eu vejo a pâncreas, assim, é muito importante, tanto como frutas, que são essenciais para o nosso desenvolvimento do organismo, tanto como verduras, vegetais, e a pâncreas são também essas verduras, né, esses alimentos essenciais, porque eu costumo falar assim, que pâncreas são aquelas plantas que ninguém conhece, que todo mundo acha que, eu conheço, mas isso para mim não é importante. Isso na minha comunidade isso é mato, nós arranca e joga fora. Isso cresce sozinho. Então, tipo assim, eu vejo a pâncreas como uma coisa, um alimento que precisa de mais reconhecimento, porque é um alimento essencial para o desenvolvimento humano, é muito nutritivo. Eu acho que as pâncreas ela tem bastante vitaminas, minerais, fibras, tanto diante de qualquer outra planta mesmo. Eu acho que a importância dela é surreal, porque são plantas que têm um maior fortalecimento, elas são mais resistentes a certas pragas de determinada região, e eu acho que seria uma coisa incrível na alimentação maior. A minha mãe sempre faz, né, o famoso Oroponoves, né, que é uma receita culinária muito famosa, mas não muito conhecida, né, isso aí é muito populacional. E eu creio sim que é um alimento rico em várias coisas, em potássio, em várias coisas. E eu creio também que a azedinha, né, muitas pessoas não conhecem ela, mas são plantas assim que são fundamental não
assim, nem sempre pode estar no seu cardápio, mas assim, esteja no seu cardápio em alguns dias, né? Porque ajuda tanto em algumas coisas no seu sistema imunológico e também ajuda na sua alimentação. Basicamente, tem muitas vitaminas nas punks e nutrientes também, né? Por ser plantas e ser comestíveis também, tem bastante nutrientes. Então, as plantas alimentícias não convencionais, ela vem somar as plantas não convencionais. E que existe uma infinidade. Então a gente tem, na verdade, cada espécie, ela traz consigo uma determinada composição nutricional, que é melhor em termos de alguns nutrientes, é maior em termos de alguns nutrientes, as qualidades são diferentes, os valores são diferentes. Então, quando você soma uma diversidade de plantas, né, que esse conjunto de plantas alimentícias não convencionais e convencionais, elas vão compor sua alimentação mais equilibrada, vão te trazer os benefícios necessários, os nutrientes essenciais para a saúde e até outros benefícios que passam disso, que são compostos funcionais e bioativos e até propriedades medicinais que elas podem nos proporcionar. Bom, por exemplo, o Ora pronobis, ele é uma planta que é muito rica em proteína. As folhas contêm muita proteína, né? São 25% em média de proteína, nos estudos têm trazido para a gente, né, essa comprovação. E também um teor de ferro bastante alto, que popularmente ele já era muito utilizado para combate à anemia, né, e para suplementar a alimentação, mesmo a necessidade das pessoas tinham do alimento em si, né, não necessariamente do nutriente. Enfim, ela vem compor, então, de uma forma bem expressiva a alimentação com relação a esses aspectos e também com relação aos bioativos. São os compostos bioativos que eles têm uma ação em determinada processo metabólico do organismo. Então, por exemplo, os compostos antioxidantes, né, os flavonoides, a gente tem os carotenoides também. E vamos ter também alguns estudos que mostram propriedades medicinais no Ora pronobis, ligados à questão do trato intestinal, ligados à questão até de combate a algumas células cancerígenas, ou não necessariamente que você vai usar para isso, né, mas que ela tem alguns estudos que começam a ser feitos, os estudos começam a se ampliando, e são muitas possibilidades, são muitas riquezas mesmo das plantas. Se aprofundar nesse tema e vim conhecer aqui a EFA também, o nosso canteiro de punks e as outras nossas hortas também, temos viveiro, estufa, medicinais e a mandala. Eu acho que ela deveria ser mais oferecida e ter mais coisas referente a ela, tipo, em restaurantes ou em palestras mesmo, falar mais sobre as punks, levar mudas, ou no próprio vizinho mesmo, a gente ir conhecendo as plantas que eles comem, mas pra gente é considerado mato. Acho que deveria ter um conhecimento maior, tanto nas escolas, restaurantes, universidades, essas coisas assim. A EFA tem feito palestras e tem um espaço também conhecido como o Espaço das Punks, e tem o conhecimento dentro de sala de aula, que a gente estuda mais sobre elas, o cultivo, da onde que ela veio. E eu acho que o que ela poderia fazer também é um projeto de cada um trazer punks ou fazer uma alimentação na escola com a punks e procurar cooperativas ou pessoal de determinadas regiões que possam trazer punks daquela região. Que no caso, que são punks pra gente, são plantas normais na casa deles. Então, a EFA Paulo Freire atualmente, ela tem desenvolvido vários projetos, né, para o reconhecimento das punks
a gente tem agora o espaço das plantas alimentícias não convencionais, ali pertinho da horta, então tem placa, tem tudo, para que quando os visitantes chegarem, eles falarem, nossa, isso é uma planta conhecida no curso técnico. Então, assim, eu já vejo isso como uma grande potencialidade, né? Atualmente, os alunos do terceiro ano estão com esse desenvolvimento também de criar os catálogos, mostrando as punks, quais as qualidades dela, para que ela serve, porque isso também é um bom reconhecimento, né? É uma boa expansão de conhecimento. Eu acho assim que enquanto integrante da equipe de monitores da EFA Paulo Freire, eu tenho a visão de que as punks elas precisam ser bem trabalhadas no curso técnico de agropecuária, levando em consideração que aqui eles estudam muito a agricultura, a agroecologia. Então, eu tenho em vista que essas plantas, ela tem muito a contribuir no enriquecimento dos estudantes. Um estudante, quando ele sai com a visão de plantas, que as pessoas não conhecem, ele tem muito a se destacar na sociedade. Até porque, se os jovens atualmente não conhecem essas plantas, raízes tradicionais do nosso cotidiano, quem será mais que vai conhecer? Se os jovens de uma escola técnica não conhecem, quem vai conhecer? Então, vejo isso muito importante, assim, uma escola técnica, expandir esse olhar, explicar mesmo para os estudantes o que é isso e fazer com que eles reproduzam isso na sociedade. Então, assim, como é que a gente pode divulgar esses conhecimentos? Fazendo lives, compartilhando com as pessoas nas rodas de conversa, pedindo às pessoas, né, que têm essa sabedoria das nossas comunidades, nossas avós, nossas mães, né, nossas tias, para contar para a gente e a gente contar para os outros. Eu divulguei através do rádio, né, mas gostaria de divulgar mais. Tem uma música do Rolando Boldrin, né, que ela fala as plantinhas do mato, e aí eu comecei assim um dia a ouvir essas plantinhas do mato, e ele estava falando da ortiga, do manjericão, né, ele vai falando de todas essas plantinhas do mato, que na verdade são plantas dos nossos quintais, são alimentos. Então acho que a gente tem que aproveitar esse bom momento, né, e levar isso para a sala de aula, levar isso para a escola. Para te falar a verdade, tem poucos materiais didáticos, às vezes, que fala, né, que traz essa realidade, esse conhecimento, porque um conhecimento é passado de forma de oralidade popular. Por isso que é importante você gravar uma pessoa que sabe para que serve uma planta medicinal, uma pessoa que conhece a fundo ali essa história e divulgar isso, sobretudo para a juventude e para as crianças. A vida inteira a EFA valorizou. A partir de novembro de 2021, junto ao terceiro ano de 2021 e o segundo ano de 2021, que hoje é terceiro ano, nós começamos a fazer um debate um pouco maior, no sentido de ter uma organização um pouco maior, catalogar, buscar onde tem novas plantas, multiplicar, possibilitar que ela seja sempre também um instrumento pedagógico de trocas, de doação, enfim. Acabamos criando então um espaço com os pneus, né, aproveitando os pneus, aí você despolui o meio ambiente usando os pneus para o plantio fora do solo para você controlar um pouco mais a umidade e a questão também dos nutrientes da matéria orgânica. E com isso, o que aconteceu? A EFA hoje ela tem talvez 3 vezes mais o número de plantas comestíveis, né? O mato de comer, como chamamos, do que tínhamos há um ano atrás. E é muito comum semanalmente a Neuza, a Lorena pegar a bacinha, né? E ir para a horta das punks, dos matos de comer, e pega uma folha aqui, pega outra ali, e quando termina cá, já está com a bacinha cheia. Vem ou faz salada, outra hora afogado, e todo mundo come e às vezes nem percebe tudo que está ali, não consegue. Mas a gente tem usado também tudo isso no campo do conhecimento, do debate, do empoderamento, do papel político, da questão da resistência dos povos e das comunidades tradicionais de quilombola, que essas plantas, elas vieram até aqui pelos povos. Elas não vieram até aqui pela academia, pelo Estado, seja ele qual for. Ela chegou até aqui, ela está sendo consumida até aqui, elas têm utilidade nutricional, tem muitos conhecimentos já registrados ou não, mas a partir dos povos, né, e das comunidades tradicionais quilombolas, das organizações populares tradicionais,
dos eventos, né, que o utilizam no dia a dia para o consumo também nas festas, nas famílias, nos aniversários, nos casamentos, enfim, todo esse conjunto que fez com que chegasse até aqui. Mas também as necessidades de sobrevivência e de resistir em locais, né, em territórios, sem a presença às vezes do inimigo. Fez com que esses conhecimentos fossem também buscados, apropriados e se tornados como útil na mesa das pessoas. Contribui muito para fortalecer o movimento e a luta, né, pelo reconhecimento dos territórios, das comunidades tradicionais e quilombola. E na EFA Paulo Freire contribui muito na formação dos jovens, dos educadores, das famílias, na multiplicação da biodiversidade por todo o espaço por onde a gente convive. Outro aspecto muito pedagógico é o casamento com o projeto Ciranda da Semente, né, que possibilita esse movimento da troca, da multiplicação. Isso acontece na ornamentação dos eventos, isso acontece no debate dos eventos tradicionais, quilombola, educativo, de agroecologia, associativo, cooperativo, enfim. E a gente, enquanto EFA Paulo Freire, nós somos muito felizes, gratos por tudo isso que está acontecendo. Que a gente acredita que o jovem que passa por aqui, mais esta temática soma no seu currículo como um profissional para atuar, seja na família, na comunidade ou algum outro espaço do território que ele escolher viver. Levar esses conhecimentos, levar essas tradições, levar esses empoderamentos, essas resistências, vai se tornar um profissional mais qualificado, mais entendido, mais comunicativo e com a comunicação mais concreta e que fala a linguagem dos povos e dos povos. Nossa, muito obrigado. Com o intuito de proporcionar a propagação dessas plantas, os estudantes do terceiro ano do curso técnico em agropecuária, durante a realização do PPJ de turma, o projeto produtivo do jovem, além de montarem um catálogo, também construíram um sistema de irrigação automatizado e atualizado no espaço da horta principal e da horta punks, na EFA Paulo Freire. Desta forma, entende-se que a temática das punks ou plantas ancestrais, como queiram falar, não surge só nesses últimos anos, mas sim há décadas atrás, sendo que a discussão atual se reflete na designação de como melhor reconhecê-las de nossa ancestralidade comum, pois na prática o que mais importa é se a utilizamos como um benefício evolutivo e consciente, e não como as exatamente chamaremos de forma geral, tendo em vista de que são biodiversas.